Provérbios, capítulo 17, versos 1 a 9. Eu farei a leitura e os irmãos acompanhem reverentemente e com fé o que diz a palavra do nosso Deus. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata, e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá, e para onde quer que se volte terá o seu proveito. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Oremos mais uma vez, suplicando ao Senhor que nos fale. Deus amado, fonte de toda sabedoria, a Tua palavra está aberta, Teu santo livro foi lido. Agora pedimos que com poder e graça fale aos nossos corações, dirija os nossos passos para o centro da Tua vontade. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão. E Salomão, ele foi singular na história, ele é conhecido como o homem sábio. A sabedoria dele era a tal ponto notória que os povos vizinhos vinham reconhecer isso e verificar isso. A rainha de Sabá é um exemplo que saiu de uma terra longínqua para verificar se aquilo que ouvia de Salomão procedia. E quando ela chegou lá, ela falou assim: me falaram isso, mas o que eu vi aqui a tudo sobrepuja. E essa palavra, ela é muito interessante, porque eu tenho a plena convicção de que quando nós encontrarmos com o amado das nossas almas, nós testificaremos a mesma coisa. Eu ouvi do Senhor, mas o que eu estou vendo sobrepuja tudo o que já me puderam contar sobre o Senhor na minha vida. A tônica do livro de Provérbios é um pai ensinando o seu filho. Provérbios foi escrito com essa finalidade. E aqui já fica uma recomendação. É um recurso farto e precioso dos pais para uso na educação dos filhos. Recurso suficiente para fazer com que o seu filho ande pelos caminhos da sabedoria. E foi nesse livro que nós aprendemos a fazer devocional em família. O Senhor é bom, Ele providencia aquilo que o seu povo precisa no tempo certo. E quando lá em Belo Horizonte, eu e Ingrid estávamos batendo cabeça com o pequenino Josué, que hoje já não é tão pequeno assim, um casal muito amigo, o César e a Renata, nos chamaram para um jantar na casa deles. E eu pensei que eles estavam querendo dar para a gente uma comida, mas eles deram muito mais do que isso. Eles nos ensinaram como faz devocional com os filhos. Então, depois do jantar, a mesa recolhida, eles abriram ali Provérbios. Não sei exatamente qual dia que era, mas se fosse o dia 17 no mês, seria Provérbios 17. E eles selecionariam ali algum versículo, por exemplo, versículo 24.
A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. E trabalhariam isso com os seus filhos, fazendo com que os filhos decorassem todo dia a mesma rotina, a repetição, a repetição, a repetição. E aprendemos ali que a rotina, ela de fato é irmã da piedade. Como faz bem a repetição, inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos. E hoje, os nossos filhos de fato sabem inúmeros provérbios de cor. Talvez o mais citado seja: a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios 22, 15. Irmãos, nós sabemos que sabedoria é Cristo. Quem não conhece de cor Provérbios 9, 10? O princípio do temor, o princípio da sabedoria é o temor, não é? Ou o temor é o princípio da sabedoria. Mas a gente não consegue, talvez, traduzir isso muito bem para a nossa realidade. E usando a máxima de que a Bíblia explica a própria Bíblia, Provérbios 8, 13, acompanhe comigo, por favor. Provérbios 8, 13, vai explicar então o que é o temor do Senhor. Se em Provérbios 9, 10 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios 8, 13, o que está escrito aí? Vocês conseguem ler comigo? O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Então o temor do Senhor consiste nisso. Se o nosso Deus aborrece essas coisas, nós também devemos aborrecer tudo isso. Não podemos ficar de gracejos com estas coisas que nos cercam. E eu desafio vocês a lerem todo o livro de Provérbios, e onde encontrarem a palavra sabedoria, vocês poderão substituí-la pela palavra Cristo, e não haverá nenhum prejuízo para o entendimento do texto. E vou fazer uma prova disso nesse momento com vocês. Um exemplo, lá em Provérbios capítulo 8 mesmo, nós lemos o verso 13, mas vamos ler os dois versos anteriores, os versos 11 e 12, e onde está sabedoria, a gente substitui por Cristo. Veja, verso 11, Provérbios 8, 11, porque melhor é Cristo do que joias, e de tudo o que se deseja não se pode comparar com Ele. Então melhor é Cristo do que joias. É muito melhor buscar a Cristo, muito melhor viver para Cristo do que viver buscando tesouros, joias, porque nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Já diz um hino que a gente canta com muita alegria aqui nessa igreja. E o versículo 12: eu, Cristo, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Irmãos, o que eu quero nesta noite colocar à disposição para o alimento de vocês é que Cristo direciona a nossa vida em toda e qualquer situação prática do nosso dia a dia. A nossa fé não é uma fé etérea, uma fé teórica, é uma fé prática. E o que eu quero dizer aqui é que existem doutrinas que são aplicadas nas menores coisas da nossa vida. Hoje nós vamos aprender que esse cristianismo que nós pregamos, ele não pode somente ser pregado, mas mais do que isso, ele tem que ser vivido no dia a dia. Leiam comigo então, por favor, o capítulo 17, verso 1. Vamos lá? Provérbios 17, versículo 1. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Vejam só, muita gente tem carnes, né? Muita gente tem fartura,
mas não consegue deliciar aquele negócio. Outros têm tanta dificuldade na vida material, mas quando senta à mesa, tem ali um prato de hortaliças, e aquilo é degustado com afeição tal que dá inveja a qualquer um que viaja para os maiores restaurantes deste mundo, os melhores restaurantes deste mundo, para poder usufruir da picanha lá de não sei quantos mil dólares, né? Isso é uma realidade que mostra que o homem que tem Deus e tem tudo, não tem mais do que aquele que tem apenas Deus. Eu quero afirmar com todas as letras que não existe tranquilidade fora de Cristo. Se você está buscando tranquilidade, se você está buscando abafar aquele incômodo que tem na sua alma, aquela ansiedade, fora de Cristo, você não vai conseguir. Vai ficar pior, você vai gastar dinheiro, vai ficar comendo dinheiro, não é? Você talvez vai comer muito, pode atrapalhar até a sua saúde, inclusive. Isso é tão verdade que o profeta Isaías disse que ele viria, e ele veio, né, como o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz, e nós vimos que Cristo na cruz, ele converteu morte em vida. Ora, se ele fez o maior, ele não faria o menor? Se Cristo tem o poder de converter morte em vida, ele não poderia fazer algo muito mais simples, que é converter um bocado seco que entra pela minha boca em um grande banquete para minha alma? São coisas que o mundo não entende, são paradoxos reservados para o deleite somente daqueles que de fato buscam essa sabedoria, como procuram tesouros escondidos, somente para aqueles que procuram o tesouro certo, somente para aqueles que vivem aquela promessa, que buscam o Senhor enquanto Ele pode ainda ser encontrado, porque haverá um tempo em que não mais será possível esse tipo de busca. Por outro lado, amados ouvintes, o inimigo das nossas almas, ele oferece riquezas, ele oferece fartura, e o que ele entrega? Confusão, contenda. Ele é um estelionatário por natureza, que engana o povo sempre pela porta da cobiça, sempre pela porta da cobiça. Esteja atento e não se deixe enganar. Eu poderia dizer que o segredo da felicidade reside mais em imitar nossos desejos, em limitar nossos desejos, do que em aumentar nossa substância. Portanto, convide Cristo a participar da sua mesa sempre, ou melhor, participe você sempre da mesa de Cristo. Por favor, agora leiam o versículo 2. Por favor, o escravo. Irmãos, Pedro, por favor, você busca uma água para mim? Todos somos escravos, todos. A pergunta é: qual Senhor você serve? O prudente domina primeiro a si mesmo e por fim terá senhorio. Veja aqui um escravo se tornando senhor por meio da prudência. E essa prudência, meus irmãos, ela tem nome. Essa prudência chama Cristo. Por favor, abram de novo lá em Provérbios 9, versículo 10. Provérbios 9, versículo 10. Leiam, por favor.
Então nós tratamos da primeira parte desse versículo, da parte A, dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a segunda parte, o conhecimento do santo é prudência. O que é o conhecimento do santo? É intimidade com Cristo. Conhecer a Cristo é ter intimidade com Ele, é procurá-lo na sua palavra, é gastar tempo com Ele. E uma coisa maravilhosa que nós notamos aqui nesse texto é que em Cristo nós temos herança entre os irmãos de fé. Não há necessidade de sermos nativos de Israel. Olha que maravilha! Ninguém aqui é israelense por natureza, ninguém aqui é descendente de Abraão por sangue. Nós, escravos, em Cristo, podemos passar a ter herança entre o seu povo. E o seu povo não é o Israel nação, é o Israel espiritual. Em Cristo, nós temos essa possibilidade de ter a herança que Ele reservou para aquele povo que Ele chamou, mesmo sendo gentios, mesmo não sendo ali nativos daquela terra. Isso é maravilhoso, porque aquele que abraça a prudência, ele passa a ter senhorio. Aquele que é prudente, ele em Cristo consegue colocar a sua vida em ordem, e ele vai dominar primeiro a si mesmo. Ele vai dominar primeiro os seus desejos, a sua vontade, a hora de falar e a hora de não falar, e assim ele vai passar a ter prudência. Um escravo que se torna senhor por meio da prudência, prudência essa que está em Cristo. E em Cristo, meus irmãos, independentemente da sua condição social, praticando a prudência, você pode vencer na vida. Eu poderia estar usando aqui uma expressão um pouco coach, mas o que é vencer na vida? Vencer na vida é justamente você ter a tranquilidade de sentar à mesa com seus filhos e se alimentar de um prato de hortaliças, e aquilo ser um banquete para a sua alma. Portanto, não busque prudência em você, busque prudência em Cristo. Versículo 3. Vamos ler, por favor. Provérbios 17, versículo 3. O que é o crisol? O crisol é como se fosse um candinho, que é feito de barro ou de porcelanato, que ele resiste a altas temperaturas, e ali ele consegue derreter metais. Forno, todos sabemos o que é. A linguagem que está sendo usada aqui, acaba repetindo a palavra prova duas vezes diretamente, uma vez indiretamente. O crisol prova a prata, e o forno, está subentendido, prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. Vejam, irmãos, Israel andou no deserto para ser experimentado quanto ao seu coração. O deserto, de certa forma, foi o crisol dentro do qual o povo de Israel entrou. O forno, e de fato é quente, né? É o forno por onde andou o povo de Deus. Os desafios que temos no dia a dia são para provar se a nossa tranquilidade, que nós vimos no versículo 1, não é? Está no Senhor. Se a nossa prudência, que falamos no versículo anterior, no versículo 2, vem do Senhor. Afinal, Deus sabe onde está o nosso coração, mas Ele nos mostra isso por meio das provações. As nossas reações, irmãos, às situações difíceis mostram, revelam quem somos. Mas vocês já pararam para pensar que não são somente as situações difíceis que nos provam?
Vamos abrir em Provérbios 27, versículo 21. Provérbios 27, versículo 21. A mesma estrutura, veja a parte A do verso: como o crisol prova a prata, e o forno o ouro. O que está escrito na parte B? Assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Então, quando você está sendo aplaudido, você está sendo aprovado. Quando tem muito dinheiro na sua conta bancária, você está sendo provado. Riqueza e fama também provam os corações dos homens. E essas provações, irmãos, sejam provações de sofrimento, sejam provações de beneficiamentos, todas elas são meios de Deus para fortalecer a fé e a virtude dos crentes. Todas elas. Deus dá a pobreza, Deus dá a riqueza. As duas têm suas tentações, mas eu afirmo que as tentações das riquezas são maiores do que as tentações da pobreza. E é justamente as coisas boas que são as maiores provas que nós enfrentamos. Talvez isso seja um pouco diferente daquilo que você tem acostumado a ouvir. É mais fácil louvar a Deus no meio da escassez, ir até Ele no meio da faltura, do que no meio da fartura. Nossa tendência no meio da fartura é se esquecer de Deus, é pensar de que as nossas mãos é que conquistaram tudo aquilo. Eu me tornei autossuficiente, eu me tornei autônomo financeiramente, eu não preciso mais de Deus. E a grande verdade é que nós não fomos criados para sermos nem autônomos, nem autossuficientes. Nós fomos criados para depender de Deus. Portanto, meus irmãos, encare os desafios, sejam bons ou ruins, como uma grande oportunidade de crescer em santidade e fazer um alinhamento de coração, que é colocá-lo no lugar certo. Qual é esse lugar certo? Cristo, colocá-lo em Cristo. Vamos para o verso 4. Leiamos: o malfazejo O que é malfazejo? Uma palavra incomum, mas malfazejo é o fazedor do mal, o praticante da maldade. São aqueles contaminados pela língua venenosa da serpente, e aí eles acabam se tornando como a serpente é, mentirosos. Até parece aqui um pouco daquele enredo do filme do Homem-Aranha, né? Quem gosta aí de cinema, a aranha pica lá o caboclo vai começar a virar, e vira, por causa daquele veneno, virou o Homem-Aranha, né? E aqui a serpente pica o camarada virou o homem pecador. Todos nós aqui, pecadores que têm que lidar com esse veneno, que está aqui na nossa carne. Esse veneno ainda não foi extirpado da nossa carne, nós ainda temos que conviver com isso, até o dia em que o fogo vai queimar isso e vai fazer tudo novo. Aí vamos ter um corpo novo, sem veneno do pecado. Que maravilha que será! Mas vejam, há um antídoto para o veneno da mentira. Qual é o antídoto do veneno da mentira? A verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará desse veneno. Está dito lá em João 8,32. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus em João 4,6. Portanto,
Pare de ouvir as abobrinhas do mundo e passe a ouvir Cristo por meio de suas palavras, a verdade que liberta. Dê ouvidos a Cristo. Versículo 5, leiamos: o que escarnece do pobre, crianças, escarnecer é você se alegrar da desgraça alheia. O coleguinha foi lá e fez algo terrível, caiu, tropeçou, e aí você fica rindo dele, ao invés de ajudá-lo. Muitas vezes na escola isso é chamado de bullying. E aqui o texto traz para nós a figura do pobre, aquele que não tem recursos. E a pobreza, ela é a calamidade de um mundo caído. Mas o texto afirma que o Criador não deixa impunes as ofensas ao seu nome, porque Deus criou o pobre, Deus criou o rico, Deus criou o coleguinha de um jeito e o coleguinha que também é do outro jeito. E quando nós estamos ofendendo, criticando, zoando, zombando dessa pessoa, nós estamos zombando daquele que o criou. Talvez os pais experimentam isso quando veem os filhos passando por alguma situação em que são criticados, e isso dói na alma dos pais. Até que seja uma crítica justa, mas dói. Imagina Cristo vendo o seu povo sendo zombado, humilhado. O que não será feito a esses? Teve uma criancinha aí, uma criançada, que zombou de um certo homem careca, e o que aconteceu? Foi devorado. Tem isso registrado na Bíblia. O que eu quero dizer é que a questão do escarnecer não se restringe somente à questão de pobreza, mas a todos os aspectos. Todos os aspectos. Mas quando fala de pobre, o próprio Senhor Jesus veio ao mundo como pobre. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, e ele foi zombado, ele foi xingado, ele foi cuspido. Mas esse texto também nos chama a atenção sobre como a gente deve lidar com os pobres. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Abra comigo lá em Mateus capítulo 25. E vamos ler os versos 34 a 40. Mateus 25, 34 a 40. Leiamos: então dirá o rei: Portanto, irmãos, está claro que o Senhor
nos mostra que devemos ter compaixão das pessoas em estado de calamidade, de pobreza, de alguma dificuldade. Não apenas isso, voltando para Provérbios, capítulo 14, versículo 31, está escrito assim: o que oprime ao pobre, insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. A gente está vivendo um momento muito difícil, um momento em que a gente usa algumas desculpas. É responsabilidade do Estado, é uma das desculpas. Violência, drogas, de fato existem essas situações, mas a gente também não pode nos fechar de maneira que nada façamos para aqueles que têm necessidade. Portanto, a recomendação é que sirvamos ao pobre como se a Cristo estivéssemos servindo, porque o Senhor também usa essas situações para provar o nosso coração. Versículo 6, vamos ler? Coroa dos velhos é uma tristeza testarmos que muitos gastam uma vida toda em busca de riqueza, em busca de fama e poder. Mas a Bíblia afirma que a coroa, a recompensa, a glória dos velhos são os filhos, os netos. De fato, João diz na sua terceira carta que não há alegria maior do que esta, a de ver que seus filhos andam na verdade. Ele não disse: não há maior alegria do que viajar ao mundo, do que ter riqueza. Não foi isso que ele disse. E no Salmo 127, a palavra diz que a herança do Senhor são os filhos. Obviamente, irmãos, essa verdade se manifesta quando os filhos são obedientes, quando os filhos honram seus pais. Leiam alguns textos comigo, por favor. Provérbios 15, 20. Provérbios 15, 20, leiamos. O filho agora 10, 1. Leiamos, Provérbios de Salomão: o filho sábio é a tristeza de sua mãe. E por fim, 17, 25. O filho insensato então o filho insensato é a tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. Ora, como vamos conciliar então isso com a verdade de que coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos são os pais? É quando os pais, ao invés de buscarem fama, dinheiro, poder, gastam as suas vidas em criar filhos obedientes. E esses filhos vão dar alegria maior do que riquezas podem dar. Portanto, pais, gastem a sua vida ensinando a obediência a seus filhos, porque isso tem recompensa eterna. Afinal, se os filhos não aprenderem a obedecer aos pais, como eles obedecerão ao Senhor? Versículo 7, leiamos: ao insensato de certa forma, meus irmãos, nós somos príncipes no reino de Deus, nós somos embaixadores da verdade. E o insensato é aquele que troca a verdade pela mentira. A sua eloquência sem sabedoria é inútil, e a mentira não combina
com os filhos de Deus. Por quê? Porque a mentira é filha do diabo, não é? A gente sabe que a fala deve corresponder ao caráter. Se nós somos príncipes de Deus, embaixadores da verdade, essa fala nossa de quem a gente representa deve ter o mesmo caráter daquele a quem representamos. Essa é a nossa luta diária, formar em nós, formar nos nossos filhos pequenos cristos, pessoas que vão imitar o caráter de Cristo, pessoas que não vão viver uma vida hipócrita, porque aqui nesse versículo a hipocrisia é condenada, e é enfatizado que os líderes devem ser exemplo de verdade e integridade. Quando um líder mente, isso é destrutivo. Portanto, fuja das conversas tolas, das vãs discussões. Fale sempre com verdade e integridade e reflita o caráter de Cristo em todas as suas palavras. Versículo 8. Mais uma demonstração de como a doutrina de Deus é prática para o nosso dia a dia. Versículo 8, leiamos: pedra mágica é o... Ora, não entendi muito bem. Esse versículo está fazendo apologia ao suborno? Está dizendo que eu devo então subornar? Não. Esse versículo está trazendo uma realidade. O suborno funciona, verdade. Trazem os resultados pretendidos na escola, no trabalho, no trânsito, na política, na justiça e até com seus filhos. Contudo, meus irmãos, para o Senhor não basta apenas o fim, o pragmatismo, aquilo que funciona. Importa para Deus também o meio, a obediência, a fidelidade. Veja um pouquinho atrás, em Provérbios 15, versículo 27. Leia o que está escrito aí, por favor. Provérbios 15, 27. O que é ávido... Então aqui o suborno é condenado. Vejam, portanto, qual que é o desafio para nós? Deixarmos essa tentação de lado. Para o Senhor o que importa não é o que dá certo. Sua vida não é medida em termos de resultado, sua vida é medida em termos de fidelidade. Portanto, troque os seus meios pelos meios de Deus. Afinal, é por meio dele que são todas as coisas. E, por fim, para encerrarmos essa exposição, o versículo 9. Leiamos: o que encobre... Esse versículo não fala de passar a mão na cabeça do pecador, mas fala ou condena o sujeito que é indiscreto, indelicado, desrespeitoso, fofoqueiro, falto de misericórdia e sem amor. Cã viu a nudez de seu pai Noé e trouxe o assunto a seus irmãos. Foi amaldiçoado pelo pai. Sem Jafé, literalmente cobriram a transgressão do pai com uma capa. Foram amados pelo pai. O amor, meus irmãos, ele cobre multidão de pecados. A disposição de perdoar
e esquecer falhas é essencial para manter relacionamentos saudáveis. Sabe aquele relacionamento que a todo tempo fica rememorando falhas do passado? Ele não é saudável. Não é incomum, infelizmente, a gente abrir o nosso coração para alguém em busca de consolo, e algum tempo depois, aquele negócio que a gente falou ser usado contra a gente em um momento de discussão, aquilo vira à tona, isso machuca, isso causa separação. O que a expressão aqui traz o assunto à baila, né? A baila, eu imagino aqui um baile, né? Imagina um baile que tem duas pessoas dançando lá na frente, todo mundo está vendo, e você vai e coloca destaque naquilo, você coloca holofotes naquele ponto fraco do seu irmão, como até se você não tivesse ponto fraco. A Bíblia condena isso, a gente ficar tentando tirar ali o cisquinho do olho do irmão ali, e esquece que tem a trave no nosso próprio. Isso não é cristão, isso é diabólico, porque isso não causa conexão, isso causa separação, porque nós não estamos fazendo aquilo que Cristo fez por nós, nós estamos fazendo aquilo que o diabo faz. A palavra diabo significa o quê? Adversário, o acusador. Cristo, meus irmãos, não joga os nossos pecados na nossa cara. Cristo jogou os nossos pecados nas suas próprias costas. Cristo encobriu as nossas transgressões com o seu sangue, adquirindo o amor do Pai para nós, religando a Deus aqueles que dele estavam separados. Daí a palavra religião, do latim religare. Portanto, se Cristo te perdoou, por que você não perdoaria o seu irmão? Busque o perdão e a reconciliação. Deixe de ser diabo, acusador. Pare de falar do pecado dos outros. Seja cristão. Cubra esses pecados com oração. Adquira amor e promova amizades. Para concluir, eu preciso afirmar que o que te faz um bom cristão não são 2 ou 3 grandes decisões na sua vida, mas são milhares de pequenas decisões feitas no seu dia a dia. É isso que vai refletir o seu cristianismo. A todo tempo você se perguntar, em meus passos, o que faria Jesus? E fica aqui um encorajamento para que você ensine os seus filhos a buscarem essa sabedoria, essas aplicações e recomendações práticas para o nosso dia a dia. Buscar isso em Cristo, como se busca tesouro escondido. Que eles procurem a Cristo como se buscassem a tesouros escondidos. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos agora